O Senado aprovou, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição das drogas. Uma votação foi folgada, viu? O texto criminaliza a posse e o porte de drogas ilícitas em qualquer quantidade, mesmo em pequenas quantidades. Agora o projeto vai ser enviado para a Câmara dos Deputados. A Thaís Bilenque, no nosso site, traz informações na coluna dela. A gente tem aí, Pacheco driblou o governo ao aprovar a PEC das drogas. A Thaís Bilenque contou detalhes, bastidores. Segundos depois da aprovação em primeiro turno da PEC das drogas no Senado, ainda ontem, o líder do governo na casa, Jacques Wagner, desceu da mesa. Ele tinha passado horas anteriores em negociações diretas com o Pacheco. O senador Humberto Costa, do PT, perguntou a Wagner se haveria votação em segundo turno, como a oposição queria. O Wagner respondeu que não, que por ontem era só o primeiro turno. Parte dos senadores se desmobilizou e 3 minutos depois Pacheco pôs a PEC para votar de novo e aprovou em segundo turno, repetindo a ampla maioria favorável, 53-9 no primeiro turno, 52-9 no segundo. Segundo a assessoria de Pacheco, a decisão foi tomada depois do resultado do primeiro turno. E a PEC, que é de autoria do próprio Rodrigo Pacheco, deixou os senadores numa sinuca de bico, segundo definiu Wagner, conta a Thaís Bilenque. O petista passou as horas anteriores à votação negociando com o Pacheco. Líderes como o cearense Cid Gomes, do PSB governista, se disseram contra a PEC, mas orientaram voto favorável. Ele disse o seguinte: nós não aderimos à tradição, família e propriedade, nós não estamos do mesmo lado dessa onda ultraconservadora e reacionária que tem feito tanto mal ao nosso país. A atitude que é muito comum aqui neste Senado de enfrentar o STF não é também a nossa motivação, foi o que ele disse. O STF, lembrando, tem julgamento em curso em sentido contrário a essa PEC, que pode descriminalizar o porte para consumo próprio de maconha. O processo foi interrompido por um pedido de vista. Josias, é uma questão que envolve saúde pública, mas tem muito do pânico moral, né, também vendido pela extrema-direita. E no STF tem se falado bastante sobre a questão da abordagem, né? Quando não se define uma quantidade para que seja estabelecido o consumo e o tráfico, fica nas mãos ali de quem faz a abordagem. E a gente sabe que a abordagem é feita de maneira diferente nas periferias e nos locais, nos bairros nobres, com pessoas negras, pessoas brancas. Vou citar aqui o caso de São Paulo, né? Teve aquele caso do Fernando Sastre, que dirigia um Porsche e foi liberado pelos policiais para ir com a mãe ao médico. A gente sabe que é um tratamento diferenciado, infelizmente, né? Não por todos, mas por boa parte dos policiais aqui do Brasil. Está havendo um comportamento muito covarde dos não bolsonaristas no Legislativo, né? Porque quando tem a oportunidade de se posicionar, ontem até o PT se posicionou na hora da orientação do voto contra a proposta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas o Jacques Wagner, por exemplo, que é o líder do governo, na hora de orientar o voto no microfone, ele liberou a bancada. Então, essa articulação, se o segundo turno seria ontem, se seria no outro dia, a derrota estava esboçada, né? E é muito curioso que a derrota se dê nesse momento, porque nós estamos assistindo agora, em São Paulo, uma articulação do Ministério Público com a polícia, órgãos de controle, que se uniram para desbaratar os CNPJs que estão lavando o dinheiro do crime organizado, né? E, nesse momento, o Senado se autoconverte, na prática, num fornecedor de mão de obra para o PCC e para as facções assemelhadas. Porque é isso que nós estamos comentando aqui. O que vai acontecer é que você vai enviar para as cadeias consumidores de drogas que são presos e, pela lei, inclusive essa emenda que foi aprovada ontem, prevê uma distinção entre consumidor e traficante, mas essa distinção está sendo terceirizada à polícia, na ponta. E o resultado é muito eloquente, né? 53 votos a 9. Aí os senadores aprovam uma emenda constitucional que favorece a superlotação de presídios. Presídios que hoje são operados pelas facções criminosas como centros de formação da criminalidade.
Então, o Senado empurrou para dentro da Constituição um artigo que criminaliza a posse de drogas, independentemente da quantidade. O texto distingue o traficante do usuário. Para quem trafica, cadeia, é o que está escrito. Para quem consome, penas alternativas à prisão, tratamento contra a dependência. Essa diferenciação já constava de uma lei que tinha sido aprovada em 2006 pelo Congresso. O problema é que os senadores reincidiram na covardia que acometeu os legisladores há 18 anos, porque a emenda não contém nenhum critério objetivo para separar traficante de usuário. Então, na prática, cabe ao policial da esquina decidir entre a cana e o tratamento de saúde. E essa decisão vai se dar, conforme está escrito na emenda constitucional aprovada, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso. Veja que coisa abstrata. Então, o policial, conforme as circunstâncias fáticas, vai decidir se alguém vai em cana ou se vai para o rol dos que são passíveis de penas alternativas. E, nesse momento, há no Supremo Tribunal Federal um placar parcial de 5-3 para definir que o usuário não pode ser preso, algo que já estava previsto em lei. E, no mesmo julgamento, já se formou uma maioria a favor de uma definição da quantidade de maconha, e o Supremo está tratando só de maconha, não das outras drogas, a quantidade de maconha que deve diferenciar o usuário do traficante. Mas esse parâmetro ainda não foi definido pelo Supremo. Aí o Dias Toffoli pede vista lá e deu margem para que o Senado avançasse com essa PEC. Então, quando o Senado constitucionaliza a polêmica, coloca a polêmica dentro da Constituição, os senadores estão travando com um embate com o Supremo para impedir que o Supremo resolva o problema. Então, nós vamos ficar numa situação que em Ipanema ou nos Jardins todo mundo vai ser usuário, ninguém vai em cana, e no Morro Carioca, na periferia de São Paulo, se for jovem, preto e pobre e for apanhado pela polícia com um cigarro de maconha, aí vai para o chilindró, como traficante. E essa criminalização de usuário de droga, assim como aquela proibição de saidinhas e tal, com esse tipo de providência, o Congresso mantém o fluxo de mão de obra para a indústria do crime, que opera dentro das cadeias. E isso ocorre no momento em que o PCC se infiltra na polícia, alicia agentes públicos e está aí beliscando contratos milionários com o Estado. Prefeitura de São Paulo, Estado de São Paulo, prefeituras de municípios paulistas, não da capital apenas, contratos com assembleias legislativas, estão prendendo aí vereadores. É como se o Legislativo, Diego, estivesse firmando uma PPP, uma parceria público-privada com a criminalidade. Então, realmente é lamentável a simultaneidade dos dois fatos. Pois é, Thales, e aí diante disso, a discussão fica num nível muito baixo, né? A gente tá numa discussão de um assunto tão sério, tão delicado, que é claro, tem suas particularidades, tem pontos de vista diferentes, mas a gente sai do debate no ponto de vista daquele que ele deveria idealmente ser, por um debate muito raso, né? Muito na questão populista mesmo. Soluções fáceis são truculentas em geral e, por incrível que pareça, esse caso da votação, da criminalização total do porte de drogas, ela tem a ver muito com a edição do AI-5 em 1968, 13 de dezembro de 68. Se a gente recorrer aos livros de história, vai ver que depois do golpe de 64, houve um período em que começou a se discutir a redemocratização, houve Carlos Lacerda, Jânio Quadros, Brizola, tal, se eu não me engano, houve de se fazer uma frente ampla pela redemocratização e e protestos na rua, etc. e tal, e o Costa Silva resolveu editar o AI-5 e fez uma reunião. Naquela reunião, o vice-presidente, que era um civil, disse para o Costa Silva: presidente, o que me preocupa é o guarda da esquina, tendo esse poder todo.
E esse poder todo do AI-5, que foi praticamente uma nova Constituição, atropelou a Constituição, fez surgir uma série de torturadores no país inteiro, como o Fleury, como o Brilhante Ustra, que o Bolsonaro tanto adora, uma série de torturadores no país inteiro. O guarda da esquina é que passou a decidir se prendia ou não prendia, se batia ou não batia, se torturava ou se não torturava. E é isso que essa lei aprovada pelo Senado vai fazer, vai dar poder ao guarda da esquina para decidir se aquele cidadão deve ser solto ou não, se ignora ou não a quantidade de drogas que está com aquele cidadão. E ele vai ignorar quem? Ele vai ignorar o rico, o branco, que mora no Leblon, nos Jardins, na zona sul do Rio, nos bairros nobres das cidades, e vai prender e torturar os pretos, os favelados, os que moram na periferia. Então, você está dando poder ao guardinha da esquina. Esse é que é o... Essa lei é quase um AI-5. É isso que a gente tem que ver. Ela tem muita semelhança na medida em que dá poder ao guardinha da esquina. A outra questão que está aí nessa votação é que ela tem tudo a ver com a sucessão à presidência do Senado. E também com outra... lá na Câmara, o que ocorreu? O Arthur Lira está fazendo essa mexida toda ele entrou na reunião de líderes ontem com a Bia Kicis do lado, que é do PL, do partido do Bolsonaro. Ele precisa do voto do PL, que é o maior partido do Congresso, para eleger o candidato dele à presidência da Câmara. O Rodrigo Pacheco tem como candidato à sucessão dele o Davi Alcolumbre, que é do Centrão. E o Centrão quer esse aperto. Então, o Rodrigo Pacheco fez essa proposta de criminalização para satisfazer o eleitorado do Davi Alcolumbre. É isso que foi feito. Então, você está tendo os conservadores do Congresso, nesse momento, com um poder grande, porque vai ter a sucessão na presidência das casas, Câmara e do Senado, um poder grande, e aí decidem um projeto desse, uma solução fácil e truculenta, como a AI-5, dando poder ao guardinha da esquina para decidir quem vai prender. E quem é que vai sofrer? Pobre, preto e favelado. Ronilson, essa é uma conclusão que a gente chega analisando o Brasil, né? Como as coisas funcionam aqui e como o nosso... Enfim, os nossos policiais, não todos, mas boa parte, fazem as abordagens, o nosso sistema judiciário, né? Como isso pode pender, a depender do indivíduo, né? Que se apresenta como portador da droga, se é para consumo, se é para tráfico, tudo é muito relativo. É triste o peso desse retrocesso e o Senado se colocar nesse lugar, nesse nível de retrocesso. Eu lembro que em 2012, olha, a gente está falando de 12 anos atrás, eu estava chegando no Viva Rio, que é uma organização importante, reconhecida, e o Viva Rio tinha uma campanha, que era a Lei de Drogas é Preciso Mudar, e uma campanha de grande mobilização nacional para poder repensar a política de drogas no país. Eu cheguei no Viva Rio exatamente com a missão, né, a responsabilidade de fazer um diálogo com o campo evangélico, né, que o campo evangélico tem muito a dizer sobre esse assunto, porque eles estão no sistema carcerário, eles estão, né, através das comunidades terapêuticas, eles estão aí muito dentro do debate da política de drogas, muitos com um trabalho importante, inclusive. Então, em 2012, a gente estava fazendo esse debate, se referindo à lei de 2006, né, que o Josias até falou desse detalhe, das circunstâncias fáticas, né, como referência de análise, que é um termo até muito bonito, que tem também na lei, mas a lei também dizia muito expressamente as condições, os locais e condições sociais da abordagem.
todo esse contexto da abordagem, o policial vai levar em consideração o local, o policial vai levar em consideração as condições sociais, tudo ele vai levar em conta para poder fazer essa reflexão totalmente subjetiva. Então, é uma herança, sim, clara, né, de todo o peso de preconceito que se arrasta no Brasil, que atravessa a ditadura militar, mas também é atravessado por um legado colonial escravocrata muito forte no Brasil, sobretudo com as populações pobres e negras. Então, até pelo fato da gente não ter um debate qualificado sobre essa herança no Brasil, a gente não consegue nem problematizar os desafios que uma lei com esse nível de subjetividade pode apresentar para a população mais pobre, para as pessoas. Então, em 2012, eu estava fazendo esse debate. Aí, né, um debate que foi de nível nacional, da gente tentar fazer uma discussão com relação à lei, dizer o quanto que essa lei era subjetiva, o quanto o aumento da população carcerária estava diretamente ligada com essa subjetividade na lei. E aí você tem uma polícia que é muito truculenta, herança da ditadura militar, como o Thales falou, tudo isso está muito misturado. E a gente poderia causar um grande dano, sobretudo para as pessoas mais pobres e para as periferias da cidade, como a gente tem causado. Isso em 2012, 2013. Eu lembro da gente ter conseguido, depois de muito esforço, mais de um ano de esforço, de conversa, de reuniões, de encontros, a gente conseguiu uma carta de apoio de 150 pastores apoiando a descriminalização das drogas de uma forma mais objetiva de distinguir o usuário de traficante. E não foi, a gente sabe que o Brasil tem milhares de igrejas, então não foi nem só apenas 150 pastores, foram pastores que tinham relação direta com a temática. Diretores de ação social de igreja, diretores regionais, às vezes, de ação social de igreja, pastores que tinham relação direta com comunidades terapêuticas, pastores que tinham responsabilidade sobre diversas pastorais de apoio e a população em situação de rua. Então, pessoas que tinham uma relação direta com a causa. Né? E a gente foi fazendo esse debate em 2012, 2013, 2014. O Senado simplesmente voltou, no mínimo, 15 anos atrás de um debate e uma coisa feita totalmente sem reflexão. É óbvio que isso não tem nenhuma reflexão, não tem discussão, não tem debate, não tem dado, não tem estatística. É única e exclusivamente feita a partir de uma orientação ultraconservadora, que já nem é conservadora, porque acho que os conservadores estavam fazendo essa discussão em 2012, em 2013. Porque tem uma discussão que é legítima com relação ao acesso que as pessoas têm às drogas, tem gente que acha que a droga é um mal em si mesmo, não tem apenas no contexto social, mas pelo contrário, né, que ela prejudica o contexto social, principalmente nas periferias. Tudo bem, esse debate é válido, aí tem um papel importante da religião, para o bem ou para o mal. Toda essa discussão é válida e ela foi feita pelo campo conservador naquele momento. Hoje, não é um debate feito pelo campo conservador, é um debate feito por uma base radicalizada que olha única e exclusivamente como uma forma de vingança qualquer proposta nesse nível do governo. Não tem reflexão, não tem dados, não tem especialista. Pelo contrário, tudo vai mostrando um movimento contrário. Todo debate com relação à violência policial, à truculência policial, às abordagens, às revistas, às operações, todas as tentativas, né, de conter a fúria de operações equivocadas que fazem tanto das vítimas, inclusive crianças, operações que são mal feitas, mais desenhadas, né, que vitima dezenas de crianças para poder apresentar como resultado um fuzil e meia dúzia de maconha. Quer dizer, tem um debate amadurecido sobre isso, levado a sério. E o Senado ignora todo esse debate e faz voltar para a estaca zero. O Senado diz, vamos voltar para a estaca zero. Que se dane as consequências, que se dane que o Brasil vai voltar para a rabeira do mundo. É isso que a gente está fazendo, está voltando para a beira do mundo nesse debate. A gente está voltando para criminalizar na Constituição de uma maneira completamente subjetiva, jogando essa responsabilidade para o policial, que está ali no meio da pressão e tem que decidir. Se eu vou ter que decidir, eu não quero ter trabalho, eu prendo, entendeu? Depois a justiça resolve. E eu prendo nos lugares onde eu sei que tem que prender. Eu sei como funciona para mim também, como um agente público. Não quero ter trabalho com o filho de juiz que usa droga. Eu vou prender o favelado que não vai me dar trabalho nenhum, depois a justiça resolve. Então, é um nível de retrocesso que é uma afronta com relação, inclusive, à população. É um desrespeito para a população fazer uma decisão nesse nível,
com esse nível de consequência, num retrocesso de debate que já estava sendo feito, pura e simplesmente por um enfrentamento político e os desenhos que já foram apresentados, sobretudo pelo Tales, no desenho de configuração. Você rifa a sociedade, você rifa as favelas, você rifa as periferias para defender um projeto de permanência de poder no Senado. Exato. E o Pacheco